Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela sua companhia. Hoje é sexta-feira e nós somos convidados por toda a igreja para celebrar São Pio de Pietrelcina, presbítero. Tão conhecido, né? Esse santo padre, Padre Pio, esse homem confessor, orientador espiritual, um homem severo, mas um homem de fé, um homem de uma intimidade com Deus muito grande. Que nós possamos também pedir a intercessão de São Pio sobre as nossas vidas e que nós possamos, assim como ele, viver superando as nossas fragilidades humanas e procurar sempre estar mais perto da vontade de Deus. Então, peçamos a intercessão de São Pio sobre as nossas vidas, sobre a nossa vivência de fé. A você que é novo nesse canal de evangelização, procure se inscrever também e venha fazer parte dos nossos momentos bonitos de oração, de intimidade com Deus. E após a meditação, curta e compartilhe todos os nossos conteúdos. O evangelho de hoje é retirado de Lucas, capítulo 9, versículos 18 ao 22. O texto diz assim: Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, na nossa escola da fé, nós precisamos aprender as coisas gradualmente. Nós não podemos tentar explicar para uma criança que está aprendendo a escrever sobre um assunto complexo que nós vamos aprender lá na faculdade. Chegará o tempo em que ela vai entender. Ontem nós já iniciávamos essa meditação. Afinal, quem é esse? Quem é esse que estão falando por aí? Estão dizendo que é um, que é outro, que é outro. E hoje Jesus se reúne com os discípulos e procura saber deles, afinal, o que é que estão falando por aí? E eles dizem: olha, uns estão dizendo que é Elias, o João Batista, ou algum dos outros profetas que ressuscitou. Mas aqui começa como que a primeira aula de catequese. E vós quem dizeis que eu sou? Pedro, assumindo essa postura de representante dos discípulos, diz: o Cristo de Deus. Mas aqui há algo que precisa ser também destacado. Não adianta nós identificarmos: eu sei que tu és o Cristo de Deus. Eu preciso também entender o processo da cruz, o processo da paixão para chegar à ressurreição. Se nós identificamos Jesus simplesmente, Jesus é o meu Salvador, aquele que realiza milagres, aquele que realiza curas, aquele que multiplica pães, aí nós transformamos Jesus num fazedor de coisas, ao invés de fazer com que Jesus seja quem ele de fato é, o nosso Salvador. Então, quem é Jesus para ti? É Jesus que me escuta quando eu estou precisando de alguma coisa. Jesus precisa ser o nosso Salvador. Ele é o Redentor da humanidade. E é assim que nós precisamos olhar para Ele. Não nos momentos ruins, nem nos momentos bons, mas em todos os momentos.
Trazer Jesus presente para a nossa vida quando a gente está feliz. Trazer Jesus para a nossa vida quando nós estamos angustiados. Trazer Jesus para a nossa vida quando nós estamos tristes. E aí sim ele se torna o nosso ponto de referência. Caso contrário, novamente transformamos ele num fazedor de coisas. Ou olhamos para ele como um fazedor de coisas. E é por isso que Jesus diz, olha só, vocês já identificaram uma coisa, porém vocês precisam entender ainda outras. Vocês já identificaram, bom, tu és o Cristo de Deus. Ótimo, resposta certa. Porém, ainda precisa ser entendido outras coisas. E Jesus acrescenta essas outras coisas. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Todo esse processo precisa ser respeitado. Todo esse processo precisa ser vivenciado. Não é só uma identificação como se fosse um título. É uma vivência. E é por isso que, se os discípulos já estavam com dificuldade para entender o processo posterior, imagina aquelas pessoas que ainda não tinham identificado nem que Jesus era Jesus Cristo, era o Salvador. Esses ainda que estavam confusos, como que eu ia dizer para eles, não, tu és o Cristo de Deus? Essas pessoas estavam nessa confusão. É como eu convidar alguém para rezar e essa pessoa não sabe nem fazer o sinal da cruz, ela não sabe nada. Então nós precisamos ir passo a passo, mas para ensinar os outros é primeiro necessário, aprender. Como eu vou ensinar alguém se eu também não sei? Eu acho que eu sei, daí eu vou ensinar da minha forma, da minha maneira, do meu jeito, coisas que de repente nem a própria palavra diz. Antes de ser um evangelizador, nós precisamos primeiro viver a palavra de Deus. E é viver com intensidade, é estudar, é se debruçar sobre a palavra de Deus, é fazer com que a palavra de Deus se torne oração. E assim nós conseguimos entender. Então, é dar os primeiros passinhos na caminhada de fé. Mas não queira ser, agora eu quero ser igual o Padre Pio. Quem sabe a gente não vai conseguir nunca. E bem provável que não. Mas siga os seus primeiros passos. Leia sobre a sua história, como foi que ele começou. Quais foram as suas dificuldades. Quais foram os seus confrontos, inclusive, nessa vivência de fé. Como que o mal tentava tirar isso do coração dele. E aí nós vamos também fazendo o nosso processo de evangelização, o nosso processo de fé. E aí, a partir disso, nós temos crédito para ensinar os outros. Toda a evangelização, toda a missão é um processo de fé. Que nós possamos também dizer, Senhor, Tu és o Cristo de Deus. Mas ensina-me para que eu possa entender o que vem depois disso. Que eu possa entender que há o caminho da cruz, mas há também o caminho da ressurreição. Peçamos a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos todos na paz de Deus. Um santo e abençoado dia e até o próximo momento de oração.